e abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, por favor, abram a Bíblia de vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo 16 em diante. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sabeis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que essa palavra sirva para nós de força, que essa palavra sirva para nós de direção, que essa palavra sirva para nós de segurança. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é a oração do justo. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: orai uns pelos outros. Toda quarta-feira nós temos o compromisso de fazer isso. Na nossa cartela de oração, nós temos um espaço para você colocar o seu nome, para você colocar o nome dos seus familiares, para você colocar o nome dos seus amigos nos propósitos de oração. Então, nós cumprimos a palavra de Deus, nós oramos uns pelos outros. E aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, o justo não é uma pessoa perfeita. O justo não é uma pessoa acima do bem e do mal. Mas quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se referindo ao justo, ela está dizendo que é um homem ou uma mulher que busca a justiça. Um homem ou uma mulher que busca aquilo que é certo, aquilo que é correto. O Senhor está falando que a pessoa que busca aquilo que é correto, a sua oração pode muito em seus efeitos. Irmãos, nós temos um contexto a nosso favor. Se você tem buscado aquilo que é certo, se você tem sido justo diante de Deus, se você procura justiça, se você procura ter boas atitudes, fazer aquilo que é certo, então as suas orações têm muito poder nos seus efeitos. A Bíblia cita o exemplo de Elias. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um ser humano comum, como eu e você. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O Senhor está falando aqui que Elias foi uma pessoa
orações. Eu quero mostrar também aqui para vocês algo que eu sempre falo com vocês aqui, mas é só para trazer à memória aquilo que o Senhor nos fala. Quando aqui em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, e orando, não useis, no versículo 7, de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O próprio Senhor Jesus explicou, a oração que o justo faz e é respondida, ela é uma oração sem muita enrolação, ela é uma oração objetiva, ela é uma oração de precisão, ela é uma oração de necessidade. Ela não é uma oração vazia, mas ela é uma oração com propósito, ela é uma oração com objetivo. Sempre que você for orar, você tem que ter isso em mente. A oração que Deus responde é aquela que tem um objetivo claro, é aquela que não fica dando voltas. Porém, o Senhor Jesus falou assim, no meio dos gentios, os gentios aqui, Jesus estava se referindo a todos os povos que não eram judeus. Então, as nações, os povos, as pessoas das outras religiões, que não a religião judaica, quando eles iam orar, eles usavam de muitas repetições, eles faziam orações compridas, orações repetitivas, e eles achavam que por muito eles orarem, que por muito eles pedirem, eles seriam respondidos. Isso Jesus falou muito tempo depois da história do profeta Elias. Mas como a base para nós aqui é o profeta Elias, eu quero mostrar algumas coisas dele para vocês. Aqui, em 1 Reis, no capítulo 17, a palavra de Deus diz a partir do versículo 1: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei de Israel: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja que Elias estava seguindo a ordem de Deus, ele estava seguindo a determinação de Deus, e a sua oração, como nós lemos lá em Tiago, foi que não chovesse, porque havia um propósito daquela oração que ele fez, havia um plano de Deus por trás da oração que ele tinha feito, que na realidade era para que o povo de Deus se voltasse para Deus, para que o povo de Deus pudesse servir ao Senhor. E seguindo aqui, você vai ver muitas coisas, mas nós não temos tempo para discorrer sobre toda a história, mas eu vou me ater a essas orações que Elias fez. No capítulo 18, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então a ideia agora de Deus era trazer a chuva de volta para a terra. Então Deus, ele manda que Elias vá se encontrar com o rei Acabe. E aí o profeta Elias vai atrás de Acabe. E no meio deste
150 profetas, mais o povo. E Elias, na sua palavra, ele disse assim: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se vocês acreditam que Baal, o falso Deus, é Deus, sigam a Baal. Se vocês acham que o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro, siga ele. Porque o que acontecia? O povo de Israel estava um tempo com Deus e um tempo ele estava adorando a Baal. O povo de Israel começou a praticar a mesma coisa que nós vemos nos nossos dias. Nós chamamos isso de sincretismo religioso. As pessoas, elas misturam as religiões. Elas pegam elementos de uma religião e trazem para outra. E era isso que acontecia no meio do povo de Israel na época do profeta Elias. Então a oração de Elias para que não chovesse era para que Deus restaurasse o seu povo, para que Deus fizesse algo em favor da nação de Israel. E aqui, nos falsos profetas, ele faz um desafio. Ele olha para aqueles 850 profetas e ele faz um desafio a todos eles. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em outras vozes, porque meu Deus pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se lhe retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Qual era o desafio? Era colocar os animais mortos, a lenha, e o Deus que respondesse com fogo do céu e queimasse o holocausto, o sacrifício, os animais e a lenha, esse era o Deus verdadeiro. Agora preste atenção como é que os adoradores de Baal e de Azerá invocavam o Deus falso. É aqui que nós descobrimos quem são os falsos profetas. Eles invocavam por um período longo. Eles ficaram desde a manhã até o meio-dia fazendo a invocação e nada aconteceu. A Bíblia diz que eles saltavam, eles pulavam, ficavam pulando e gritando, pulando e gritando. Elias zombava deles, dizendo: clame mais alto, e eles clamavam, eles gritavam em grande voz. E aí, como não estava tendo resultado, eles pegaram faca e começaram a cortar o seu corpo para que saísse sangue do seu corpo. O corpo deles foi ficando banhado em sangue, porque os pulos não resolveram, os gritos não resolveram, a maneira prolongada deles de estender depois do meio-dia até por volta das 3 horas da tarde aproximadamente. Eles ficaram de manhã até aproximadamente 3 horas da tarde, gritando, orando, clamando, pulando, se cortando e nada de ter resposta. Meus irmãos, assim é que o
sobre o holocausto e sobre a lenha. Então ainda jogaram água em cima da lenha. Ele pediu: fazei a segunda vez. Jogaram de novo mais 4 cântaros. Disse ainda: faça uma terceira vez. Jogaram mais 4 cântaros. Então nisso encharcou a lenha, encharcou a carne do animal que estava morto ali, de maneira que a água corria e ela se formava e encheu ao redor do altar. Ficou tudo encharcado de água. Preste atenção. Lembra que os profetas ficaram orando um tempão, gritando, se cortando, berrando, tendo histeria, certo? Agora veja bem, versículo 36. Sucedeu, pois, que ofereceu-se a oferta de manjares. O profeta Elias que chegou e disse: escute a oração de Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Acabou a oração. Eu vou fazer uma pergunta: essa oração foi longa ou foi curta? Oi? Foi curta, não foi? Ué, o que aconteceu? Versículo 38. Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda também lambeu a água. Acabou tudo. Foi só essa oração. O pessoal passou quase o dia inteiro e não teve resposta nenhuma. O homem de Deus, irmãos, presta atenção. Elias não pulou, Elias não gritou, Elias não rodou, Elias não teve ataque histérico. Ele não teve nada disso. Ele somente orou normal, igual nós oramos aqui, igual nós falamos aqui, igual nós pedimos aqui. Presta atenção no que eu vou te falar, irmão. Deus te levantou para que você mostre ao mundo a sua glória, para que você mostre ao mundo o seu filho, e você vai fazer isso da forma que Deus te construiu. Você não vai precisar mudar o seu tom de voz, você não vai precisar mudar a sua maneira de andar, a sua maneira de se comportar. Você vai precisar somente confiar em Deus, acreditar em Deus, que o Senhor responde a oração daqueles que andam na justiça. O Senhor responde a oração do justo, daquele que busca a justiça, daquele que busca o que é certo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não foi uma coisa especial, porque nós, irmão, às vezes no nosso dia a dia, nós imaginamos uma coisa fora do comum. Nós queremos que alguma pessoa faça alguma coisa diferente. Nós queremos alguma coisa nova. Mas veja que o homem de Deus, que Deus respondeu com fogo, respondeu com chuva, respondeu fechando o céu, respondeu de todas essas maneiras. Se você for ver, as orações dele eram orações curtas, não eram orações longas, não eram orações de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, não. Eram orações curtas, eram poucas palavras, mas o Senhor respondia. Eram poucas palavras e o Senhor atendia, porque tinha propósito, tinha objetivo. Irmãos, a oração do justo, ela leva em consideração a vontade de Deus. A oração do justo leva em conta se aquilo é a vontade de Deus ou não. A oração do ímpio é para satisfazer o seu desejo, é para satisfazer a sua vontade, mas
para que aquela pessoa se satisfaça. E você veja que a adoração falsa, os falsos mestres, eles ensinam a fazer a mesma coisa que os profetas de Baal faziam. Os falsos mestres ensinam, como Jesus falou, a fazer orações prolongadas, a fazer orações repetitivas. Mas o Senhor Jesus, o exemplo que nós vimos aqui do profeta Elias, são orações curtas, objetivas, mas que Deus atende, que Deus responde, porque Deus sabe que são coisas necessárias, são coisas que realmente são necessárias e que precisam ser respondidas. Então, irmão, nós estamos fazendo as coisas certas, nós estamos fazendo tudo do jeito da palavra de Deus, nós estamos fazendo tudo certo. O que é que nós temos que fazer então? É perseverar, a orar aquilo que é a própria palavra de Deus, a colocar diante de Deus todos os dias a nossa súplica, mas com o objetivo, com o propósito, pela justiça do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. E aqui, meus irmãos, essa é a grande lição para nós. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela foi curtinha, mas que efeito! Desceu fogo do céu e fez tudo, queimou até pedra, não sobrou nem pedra com o fogo que veio do céu, porque Deus entregou a resposta completa. Então, se você crê em Deus, se você está buscando a justiça, se você está buscando aquilo que é certo, creia que a resposta de Deus vai ser completa. A resposta de Deus não vai ser pela metade. Quando você, daqui a alguns minutos, levantar o seu clamor a Deus, e você decidir orar, e você decidir buscar o Senhor, ore nesse espírito, ore crendo que o Senhor está atento à sua oração, e que você está pedindo para a glória dele, que você está pedindo para a exaltação dele. Então você pode ter certeza que os efeitos serão poderosos. Pastor, eu tenho problemas, todos nós temos, Elias também tinha. Pastor, mas será que Deus vai prestar atenção em mim? Vai. Pastor, mas será que não é mais fácil eu pedir para alguém orar por mim? Não. Comece orando você. Se tiver alguém para orar por você também, glória a Deus, vai somar. Mas você precisa hoje entender que você pode fazer a mesma oração que Elias fez. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou. Mesmo você tendo dificuldades, tendo sentimentos controversos, tendo situações difíceis na sua vida, ore, busque o Senhor em oração. Não deixe de fazer as suas orações, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de ter um relacionamento com Deus, que está diante de Deus, e Deus vai responder às suas orações. Hoje é o dia em que você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de orar, é o que nós vamos fazer. Por favor, coloque as duas mãos ao altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero pedir a tua bênção. Senhor, neste momento eu quero pedir a tua resposta, Pai. Responda, Senhor, as nossas orações, ó Deus. Talvez essa vida, Senhor, está orando, pedindo, Senhor, algo especial.